Artigo 57. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse em sessão solene da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente à sua eleição, os quais prestarão o seguinte compromisso: prometo defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Santa Catarina, a Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul e as demais leis, promover o bem-estar geral, desempenhando com honra e lealdade o mandato que me foi outorgado e exercendo com patriotismo as funções do meu cargo. Parágrafo 1º. Decorrido 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou vice-prefeito municipal, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago por ato do presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito municipal, assumirá o vice-prefeito e, na falta ou impedimento dele, o presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. O prefeito e o vice-prefeito municipal farão declaração pública de seus bens imediatamente no ato da posse, ao término do mandato, nas hipóteses de renúncia ou afastamento definitivo, e até o último dia da entrega da declaração anual à Secretaria da Receita Federal do Brasil para cada exercício financeiro durante o mandato, as quais serão arquivadas em livro próprio, aplicando-se subsidiariamente às leis federais que tratam da improbidade administrativa e da obrigatoriedade de apresentação de declaração de bens para a ocupação de cargos, empregos e funções públicas. Parágrafo 4º. Para a posse, o prefeito se desincompatibilizará de qualquer atividade que, de fato ou de direito, seja incompatível com o exercício do mandato. Artigo 57-A. O exercício do mandato dar-se-á automaticamente com a posse, assumindo o prefeito municipal todos os direitos e obrigações inerentes. Parágrafo único. A transmissão do cargo, quando houver, dar-se-á no gabinete do prefeito após a posse. Subseção 1. Das proibições e incompatibilidades. Artigo 58. O prefeito não poderá: Inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com o município, com as suas entidades descentralizadas ou pessoas que realizem serviços e obras municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa contratada pelo município ou que receba dele privilégios ou favores, ou nela exercer função remunerada. Alínea C. Patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas no inciso 1 deste artigo. Inciso 2. Desde a posse. Alínea A. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego de concessionárias ou permissionárias de serviços e obras municipais. Alínea B. Participar de qualquer espécie de conselho das entidades mencionadas no inciso anterior. Alínea C. Ser titular de mais de um mandato eletivo. Alínea D.
fixar residência fora do município. Artigo 59. Revogado. Artigo 60. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos e afins, até o 2º grau, ou por adoção, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Artigo 61. Para concorrer a outro cargo, o prefeito deve renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Subseção 2. Da responsabilidade. Artigo 61-A. São crimes funcionais, dentre outros, os atos do prefeito e do vice-prefeito que atentem contra a Constituição Federal, contra a Constituição Estadual, contra a Lei Orgânica Municipal, e especialmente as condutas descritas no artigo 1º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 61-B. O prefeito e o vice-prefeito serão submetidos a processo e julgamento nos crimes funcionais perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e nas infrações político-administrativas perante a Câmara Municipal. Subseção 3. Da substituição e sucessão. Artigo 62. O vice-prefeito substituirá o prefeito em seus impedimentos e ausências, e suceder-lhe-á no caso de vaga. Parágrafo único. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º revogado. Artigo 63. Em caso de impedimento do prefeito ou do vice-prefeito, a vacância dos respectivos cargos será chamada ao exercício da chefia do Executivo Municipal, o presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. Na hipótese de o presidente da Câmara Municipal também estar impedido, o prefeito designará um servidor do primeiro escalão de governo para administrativamente responder pela chefia do Poder Executivo, com comunicação imediata à Câmara Municipal. Artigo 64. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, por votação aberta e maioria absoluta. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. Se no primeiro escrutínio nenhum candidato obtiver essa maioria, a eleição se fará em segundo escrutínio, por maioria relativa, considerando-se eleito o mais idoso, no caso de empate. Parágrafo 4º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. Artigo 64-A. Aplica-se ao vice-prefeito, no que couber, as disposições aplicáveis ao prefeito municipal. Subseção 4. Das licenças. Artigo 65. O prefeito e o vice-prefeito residirão no município de Jaraguá do Sul e não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município
ou afastar-se de cargo por período superior a 15 dias, sob pena de perda do mandato. Artigo 66. O prefeito e o vice-prefeito regularmente licenciados terão direito a receber remuneração quando: Inciso 1. Em razão de serviço ou missão de representação do município, inclusive quando esta implicar viagem ao exterior. Inciso 2. Impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada. Inciso 3. Em gozo de férias. Inciso 4. Em face de licença gestante, adotante ou paternidade. Parágrafo 1º. O substituto legal no exercício do cargo fará jus à remuneração do titular. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no inciso 2, receberá remuneração pela Prefeitura Municipal nos primeiros 15 dias e pelo INSS a partir do 16º, nos termos da legislação federal. Parágrafo 4º. Na hipótese da licença prevista no inciso 1, o pedido deverá indicar, dentre outros, as razões da viagem, o roteiro, a previsão dos gastos. Parágrafo 5º. A licença gestante, adotante e paternidade será concedida segundo os mesmos critérios e condições estabelecidas para os funcionários públicos municipais. Parágrafo 6º. O prefeito e o vice-prefeito gozarão de férias anuais de 30 dias, podendo ser parcelada em 2 períodos de 15 dias, com remuneração integral, ficando a seu critério a época de usufruí-las, podendo ser concedida após o transcurso de 2/3 do primeiro período aquisitivo. Parágrafo 7º. As férias não terão caráter acumulativo e não cabe indenização quando a qualquer título deixarem de ser gozadas. Parágrafo 8º. Independe de licença o afastamento do prefeito para o gozo de férias regulares, devendo haver comunicação prévia de seu afastamento à Câmara Municipal. Artigo 66-A. O prefeito e o vice-prefeito poderão licenciar-se para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, por prazo determinado, nunca superior a 60 dias anuais, consecutivos ou não, e sempre mediante autorização legislativa. Artigo 67, revogado. Artigo 68, revogado. Artigo 69, revogado. Artigo 70, revogado. Subseção 5. Das atribuições do prefeito. Artigo 71. Ao prefeito compete privativamente: Inciso 1. Nomear e exonerar os servidores públicos, os secretários municipais e o procurador-geral do município. Inciso 2. Exercer, com o auxílio do vice-prefeito, dos secretários municipais e demais dirigentes, a direção superior da administração municipal. Inciso 3. Enviar à Câmara Municipal os projetos de lei do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, conforme disciplinado nesta lei orgânica. Inciso 4. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica. Inciso 5. Representar o município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas em juízo ou fora dele. Inciso 6.
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir regulamento para sua fiel execução. Inciso 7. Vetar, total ou parcialmente, projetos de lei. Inciso 8. Decretar desapropriações e instituir servidões administrativas. Inciso 9. Expedir decretos, portarias e outros atos próprios da atividade administrativa. Inciso 10. Conceder, permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros, após as autorizações legislativas necessárias quando for o caso. Inciso 11. Conceder, permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros, após as autorizações legislativas necessárias quando for o caso. Inciso 12. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Inciso 13. Criar e extinguir os cargos, empregos e funções públicas e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores públicos municipais na forma da lei. Inciso 14. Remeter mensagem e plano de governo à Câmara, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 15. Revogado. Inciso 16. Encaminhar, na forma da lei, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a prestação de contas do município. Inciso 17. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Inciso 18. Fazer publicar os atos oficiais. Inciso 19. Prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias, a contar do recebimento da solicitação, prorrogável por igual período, a pedido, pela complexidade da matéria ou pela dificuldade de obtenção dos dados solicitados, as informações requeridas na forma desta lei orgânica e do regimento interno. Inciso 20. Superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e a utilização da receita e a aplicação das disponibilidades financeiras no mercado de capitais. Autorizar as despesas e os pagamentos dentro dos recursos orçamentários ou dos créditos autorizados por lei. Inciso 21. Colocar à disposição da Câmara os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos do Poder Legislativo, até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. Inciso 22. Aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como relevá-las quando impostas irregularmente. Inciso 23. Resolver os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas, em matéria de competência do Executivo Municipal. Inciso 24. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos. Inciso 25. Propor denominação a próprios municipais às vias e logradouros públicos. Inciso 26. Aprovar projetos de edificação, de arruamento, de loteamento, desmembramento e de desdobros de lote. Inciso 27.
solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da Guarda Municipal no que couber. Inciso 28. Convocar e presidir o Conselho do Município. Inciso 29. Decretar calamidade pública ou estado de emergência sempre que ocorrerem fatos que o justifiquem. Inciso 30. Revogado. Inciso 31. Propor o plano diretor. Inciso 32. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 33. Exercer outras atribuições previstas nesta lei orgânica. Inciso 34. Celebrar convênios e consórcios com entidades públicas e particulares nos termos da lei, remetendo cópia fiel de inteiro teor dos instrumentos respectivos à Câmara Municipal, no prazo de 15 dias, contados da data da assinatura. Inciso 35. Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal. Inciso 36. Transferir, temporária ou definitivamente, a sede da Prefeitura Municipal. Inciso 37. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade. Inciso 38. Prestar contas à Câmara Municipal na forma prevista em lei. Inciso 39. Contrair empréstimo. Realizar operações de crédito, com prévia autorização da Câmara Municipal. Inciso 40. Publicar, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o relatório resumido da execução orçamentária. Inciso 41. Fixar as tarifas dos serviços públicos executados pelo próprio município ou por terceiros, conforme critérios estabelecidos na legislação municipal. Inciso 42. Dispor, mediante decreto, sobre: a linha A. Organização e funcionamento da administração municipal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Inciso 43. Elaborar, publicar e divulgar o seu relatório de gestão fiscal nos termos e na forma determinada pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. O prefeito poderá delegar por decreto aos secretários municipais funções administrativas que não sejam de sua competência exclusiva, podendo a qualquer tempo avocar para si a competência delegada. Artigo 72, revogado. Artigo 73, revogado. Artigo 74, revogado. Parágrafo único, revogado. Subseção 4. Da extinção do mandato e das infrações político-administrativas. Artigo 75. Extingue-se o mandato do prefeito municipal e assim será declarado pelo presidente da Câmara Municipal quando: Inciso 1. Ocorrer falecimento. Inciso 2. Deixar de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara Municipal no prazo previsto nessa lei. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Ocorrer a perda dos direitos políticos. Inciso 5. Ocorrer a renúncia por escrito ao mandato. Inciso 6. Ocorrer a condenação definitiva por crime funcional ou eleitoral. Inciso 7. Incidir
nos impedimentos e incompatibilidades para o exercício do cargo previstos nesta lei, e não se desincompatibilizar até a posse, e nos casos supervenientes até o prazo de 15 dias. Inciso 8. Quando assim decretar a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. Considera-se formalizada a renúncia, para fins deste artigo, quando da sua leitura no expediente, a primeira sessão ordinária seguinte, a data em que houver sido protocolada na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Perderá o mandato o prefeito municipal que dele se utilizar para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, bem como que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, e observado o disposto no artigo 90-B, incisos 2, 4 e 5. Artigo 75-A. A extinção do mandato independe de deliberação do plenário e se tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato extintivo pelo presidente da Câmara Municipal, que deverá na primeira reunião. Inciso 1. Comunicar ao plenário. Inciso 2. Inserir em ata. E, inciso 3. Convocar o substituto legal para a posse. Parágrafo único. Estando a Câmara Municipal em recesso, será convocada extraordinariamente em caráter excepcional pelo seu presidente para se reunir no prazo de 2 dias. Artigo 75-B. São infrações político-administrativas do prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato as condutas descritas nos incisos do artigo 1º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Parágrafo 1º. A perda de mandato será decidida pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. O processo de cassação do mandato do prefeito obedecerá ao rito estabelecido no regimento interno, observados o Decreto-Lei nº 201 de 67, assegurada a ampla defesa.